A fé, a fé nos faz olhar para o alto e se desprender de tudo que é palpável, visível, e assim nós fixamos o nosso olhar aos céus e cremos apenas pela fé, cremos em Jesus Cristo como Pai, Salvador de todos aqueles que crer nele. Por isso, nós hoje vivemos pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas pela fé nós temos um bom testemunho. Olhamos unicamente para o alto e assim se desprendemos de todos os amuletos. Nós nos desprendemos de tudo aquilo que é palpável e temos apenas a fé, que o próprio Deus nos concedeu esse dom maravilhoso e ela é o suficiente. A graça do Senhor, acompanhada da fé, nos basta. Assim como Abraão foi justificado por meio da fé. Todos aqueles que recebem esse ministério também é justificado por meio da fé. A fé é um dom que, quando você olha para o lado, você olha para o alto, para baixo, para sua direita, para a sua esquerda, não tem no que você se apoiar. Então, a própria unção do Deus Todo-Poderoso toma o seu interior, onde Ele habita, e você vive com essa unção de dia e de noite, falando contigo e te dando toda a direção, e assim nós vivemos por meio da fé. Então a fé é uma unção que nos toma. Deus sabe que nós hoje temos essa vontade, né? Não por nós, mas Ele mesmo sabe que nós podemos receber esse ministério da fé. Então Ele nos enche com a tua unção, com as tuas virtudes. O que manifestou no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifesta também em nós. E aí nós começamos a receber esta mensagem do Espírito. Viva por meio da fé. Não se apeguem às obras, não se apeguem à imagem de escultura, não se apeguem a amuletos, não se apeguem a objetos, a absolutamente nada, a regras, a simpatias, a nada. Viva unicamente pela fé. Quando você manifestar a tua fé, elevando os seus pensamentos do alto, o Senhor dirige a verdadeira mensagem, e essa faz com que nós venhamos ser justificados. Então hoje nós vamos aqui ver alguns versículos que vai falar sobre a fé, o ministério da fé, e também vai falar sobre o mal que precisa sair do meio dos cristãos, que é um mal contido na mente, né? Coração. É uma base de ensinamentos, são dados de ensinos que já está armazenado no campo da mente do homem, e segundo a palavra a qual nós vamos ver, é um mal que o homem precisa desapegar. A Bíblia nem fala mal, a Bíblia fala é maldição, é maldito quem vive com esses princípios na mente. Então precisa se desapegar, né? Conforme foi dito em uma mensagem ontem, o cristão tem a visão da seguinte forma: o diabo
são espíritos, são demônios, é Satanás. Vai no Google aí e coloca assim: o que significa diabo? O que significa Satanás? Vai no Google e depois você fica sabendo do significado desses nomes, para que a gente possa concentrar nesse momento o nosso despertar naquilo que realmente é a direção pela palavra de Deus, né? Porque não adianta nós acreditarmos naquilo que os nossos antepassados falou muitos anos para a gente. Hoje a cabeça daqueles que acreditam em Jesus estão concentrada na força do mal, que é ligada a espíritos caídos, a Satanás, a diabo, e somente nisso. Quando fala de uma libertação, quando fala de um entendimento para que essas pessoas possam ter uma liberdade e libertação, então fica concentrado a mente nisso que o sistema religioso ensinou. E o essencial, fundamental, ninguém consegue ter visão para enxergar. Mas você pode dar graças ao Senhor Jesus Cristo, você que está ouvindo esta mensagem, porque agora chegou um momento em que a graça do nosso Senhor, a expansão do seu Espírito vai alcançar todos aqueles que conseguem viver por meio da fé. E se você tem esse dom e ainda está se apegado de forma física ou de forma mental, em qualquer raciocínio humano e terreno, e fazendo uma força com esse pensamento mental ou com exercícios físicos, então o Espírito vai ajudar você a se desprender disso, porque pela fé, unicamente a fé, nós olhamos para o autor e o consumador da nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, e dizemos: nos toma com a tua unção, guia-nos o tempo todo. E assim nós percebemos que nós andamos em liberdade e de repente, na hora que nós menos imaginamos, nós estamos ouvindo uma voz subjetiva no nosso interior que é proveniente do Espírito. E nós agimos por meio da fé. Amém, que assim seja. Amém, que assim seja. E vamos sendo direcionados por meio da fé. Senhor Jesus Cristo, está sendo apresentado uma mensagem que estimula todos a viver por meio da fé. Então, a partir desse momento, eu lhe peço que o Senhor possa comunicar com os santos, com os eleitos, para que eles possam, de alguma forma, ouvir a tua voz e se desprender de todos os ídolos, ir para o lado que o Senhor já o mostrou, que é o lado da graça, e não viver mais acorrentado, intimidado por um sistema que de tempo em tempos, de geração em geração, rege, administra, governa a mente dos seus filhos. Que o Senhor, com o teu Espírito, possa converter, o Senhor possa fazer com que haja uma metanoia em todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja para todos sempre com todos vocês. Nós estamos falando do Evangelho da Graça. É um evangelho que estimula todos a viver por meio da fé.
de sorte que ao ouvir a primeira mensagem da graça, o Espírito começa a fazer uma limpeza no vosso interior de todas as fortalezas mentais relacionadas ao sistema religioso que já implantou. Então o Espírito começa a limpar tudo, né? Todos os códigos, aquilo que foi implantado, que leva você a entender com o coração humano de que vai depender de um percentual da sua parte, né? Em relação a essa união entre você e Deus. Não é você que escolhe a Deus, está escrito, é Ele que escolhe você, Ele que te escolheu, Ele que te deu a fé, então é proveniente dEle. Nós hoje exercemos a nossa parte, que é crer, acreditar. Então esse é o ministério da fé, da reconciliação, da confiança em Deus, de uma predisposição de obedecer Ele o tempo todo, né? Ele não dorme mesmo. Então, a qualquer momento do dia e da noite, pela unção do Espírito, nós percebemos Ele comunicar conosco. E na medida que nós ouvimos esta voz por meio da fé, dizemos: eis-me aqui, Senhor. Mas por que você está dizendo eis-me aqui? Você tem algum interesse? Não, Senhor, não tem interesse nenhum. Não estou preso a ídolo, não estou preso à idolatria, não estou preso a um sistema, não estou preso a títulos, não estou preso a nada. Eis-me aqui, Senhor. O que Tu queres que nós o façamos? Que vocês acreditem que Jesus Cristo é o justificador de vocês. Jesus Cristo que encontrou vocês, e manifestem a fé. Eis-nos aqui. Vamos lá então ver aqui na palavra, vou colocar na tela aí para vocês ver que o Espírito quer levar todos nós a viver por meio da fé, conforme Abraão, né? Tudo começou lá com Abraão, que foi justificado pela fé. Olha que interessante, está aí na sua tela. Assim como Abraão creu em Deus, acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então não havia lei na época de Abraão, não havia ainda, né, o Espírito Santo que hoje está em nós, nos auxiliando em tudo. Mas Abraão olhou para o Criador de todo o universo, de toda a espécie, e ele se encheu daquela unção, e ele disse: Senhor, tem um Criador. Quem que criou tudo? Criou a natureza, os animais, a terra. Tem um Criador. Então eu manifesto a fé em Ti, por meio da fé, unicamente a fé. Eu creio. E o Senhor comunicou com Abraão, e em cada comunicação ele estava disposto a abandonar tudo, absolutamente tudo, por meio da fé no nosso bom Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Começou lá em Abraão, o ministério da graça, foi imputado como justiça. E a palavra disse que
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo Jesus. Todos aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo é o ministério da fé, o ministério do Filho de Deus. Então, não há necessidade nenhuma de você se apegar a qualquer artefato ou qualquer fortaleza mental. Não há necessidade de ter esse apego nessas fortalezas da mente que foi criado há tanto tempo, de que você acha que você tem a participação. Não, nessa questão de ser justificado. É pela fé, a participação sua é crer. Você só acredita, não toca em nada, não mexe com absolutamente nada deste mundo para atribuir a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, e assim você passa a ser justificado. Mas essa justificação, quando observamos Abraão, vemos que ele recebeu vozes, né? Ele recebeu no seu interior, na sua mente, ele tinha uma comunicação, ele entendia a voz de Deus. Onde Deus diz: Abraão, oi, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tá bom? Então hoje, nesse ministério a qual o Senhor Jesus Cristo nos colocou, se nós não ouvirmos essa comunicação, será se Deus vai deixar você inerte aí, parado, trancado dentro de um quarto, escondido, e a gente ergue a mão e diz: nós estamos em graça? Quem está em graça, Deus comunica. Claro que Deus comunica. Ah, mas Deus já fez tudo. Já fez tudo. Nós estamos vivos, nascemos predestinados com a fé que o Senhor nos concedeu e nos deu, e por isso nós somos filhos. Ele comunica com o Filho. Se tiver algo aqui na questão espiritual, para nós sermos usados como anjos, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, vai usar os filhos, não vai usar os bastardos, não, é os filhos. Então ele tem que comunicar. O Senhor comunica com você, ouve a voz do Senhor, tem a unção do Espírito. Então, pela fé, esta unção começa a ministrar em cada um de nós. E através desta unção vai ser imputado a justiça de Deus sobre nós, porque é só pela fé. Então diz assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão e descendentes de Jesus Cristo. Claro, porque é o ministério da graça, né? O ministério da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, gentios que quer ser judeu, gentios que quer guardar dias de semana, gentios que quer carregar bandeira de Israel, gentios que quer guardar as tradições, gentios que quer ter lei, gentios. Aqui a palavra está dizendo que nós devemos acreditar que nós somos justificados
é por meio da fé, unicamente a fé no nosso Deus. E não por meio de imposição, de regras, de lei. E aqui nós vamos novamente enfatizar isso que precisa sair da mente de todos que ainda têm esse ministério da morte, ministério da lei, impregnado nas suas entranhas, por um sistema. Isso tem que sair, essas fortalezas mentais têm que ser desmoronadas, porque vocês enxergam somente o mal do diabo, do Satanás, de demônios, mas esse é um princípio de quem está em Cristo. Qual que é o princípio de quem está em Cristo? Que devemos receber essa libertação. O princípio de você agora ter uma liberdade na mente. Você pode ver que o sistema religioso, ele pega você e vai conduzindo a tua mente, condicionando a tua sabedoria, a tua crença. Ele condiciona isso e você já é condicionado e você não tem liberdade. Então, se você olha para a direita, está condicionado a uma situação. Olha para o teu lado esquerdo, está condicionado a uma situação. Precisa-se em um caso de dificuldade, que você precisa ali de que o nosso bom Deus estenda a mão e ajuda você está condicionado a uma situação. E o nosso ministério, ó gentios, é o ministério da fé. Só da fé. Você pode se desprender de tudo. Então aqui diz que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Por isso ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Desde há muito tempo, desde Abraão, que esta profecia já estava em vigor, em que todas as nações seriam benditas no descendente de Abraão. Não é os descendentes, é o descendente de Abraão, que é o Cristo. E hoje eu sou bendito em Cristo. Os irmãos que estão em graça são benditos em Cristo, porque na nossa mente hoje, o Espírito fez uma limpeza, nós fomos lavados pela palavra e hoje não tem mais interferência de lei, ou de sombra de lei, ou de transferência de lei, ou de princípios de homem, ou de um sistema, ou de uma filosofia. Não há nada dentro de nós. Nós somos livres, estamos abertos para uma conexão direto do Altíssimo para conosco, e ao ouvir a voz nós dizemos: eis-nos aqui por meio da fé. Fala que eu te escuto, Senhor. E ouvimos a voz por meio da fé. Temos a direção por meio da fé. Então, gentios, vocês não são judeus. Não permita que nos dias de hoje, com tamanho esclarecimento que a palavra vem mostrando que você é gentil. Se você não é judeu, você é gentil. E você é justificado por meio da fé. Você será bendito por meio da fé em Cristo. Então, qualquer tipo de ritual que submeter você nessa tua fase de manifestar a fé em Cristo, diga não, unicamente pela fé. Só pela fé o Senhor vai me justificar, e permaneça firme. Você vai dormir, você vai ter percepção, você vai sentir a unção ministrar, e Deus vai te dar a direção total. Se nesse momento você crer, acreditar que você consegue sim estar
em Jesus por meio da fé e que você não precisa de apoio desse mundo. Que ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo sobre nós, e está sobre nós o Espírito. Agora é só um despertar. Despertou, abriu a visão, caiu as escamas, você já enxerga esse Espírito em você, você sente a ministração do Espírito. Então nós estamos no ministério da fé, fomos libertos de tudo. Nossa mente hoje não tem parâmetros naturais, a nossa mente não tem dica, a nossa mente não tem mandamentos que diz é assim, assim, linha reta. Não, nós estamos nas mãos do Espírito Santo. Na mesma hora que estamos indo para um lado, o Espírito fala e nós viramos a rota, porque nós não temos mandamentos definidos conforme a lei. Nosso mandamento é Cristo. É Ele que nos pastoreia. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem tem esse ministério não é amaldiçoado. Quem está em graça é abençoado. É bendito com o crente Abraão. É o ministério do Senhor Jesus Cristo. É a verdade que está sendo revelada. Não há maldição, não há cansaço, não há fadiga, há paz, há alegria, há regozijo, porque nós estamos no ministério da fé, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem são da fé são benditos, são abençoados. Desde lá as profecias do crente Abraão, e que chegou até a descendência que é o Cristo. E a descendência dele, que é o Cristo, gerou herdeiros, co-herdeiros, e hoje nós estamos em Cristo. Olha que bênção, nós somos benditos, abençoados, tomamos posse, acreditamos por meio da palavra. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Qualquer princípio que há na tua mente e que ainda não tem essa visão estendida até o trono do Altíssimo, ou até aquele que diz que é o nosso Salvador, e a mente ainda tem essas fortalezas mentais, você ainda é levado por vento de doutrinas, por fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Então você ainda precisa de que pessoas coloquem a mão na sua cabeça, você ainda precisa que derrame azeite na sua cabeça, você ainda precisa que tome água, você ainda precisa guardar um dia específico, você ainda mexe com objetos, você ainda tem mandamentos que regem você. Então é o contrário. Você pensa que é bênção, e a palavra diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Lembrando que a lei, ela não é para os gentios, então você não tem lei, mas na medida que você se apropria de uma mentalidade pelo certo e pelo errado, e por sacrifícios, e por desejos de possuir esse mundo, e com a visão em intermediários, intercessores, homens, e você não confia na plenitude do Espírito em você, então você se apropriou da lei e está em maldição. É o que a palavra está dizendo. Por que ocorre tantos desgastes, tanta aflição, tanta angústia, tanta opressão? Estou a ponto de entrar aqui numa depressão profunda. Está debaixo da lei. Quando abandonar tudo, ser corajoso e mergulhar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que você passa a ser bendito, e essa maldição e esse mal sai, porque vocês atrelam o mal somente a Satanás, a demônios, a Lúcifer, e vocês não entendem que a palavra está dizendo que hoje nós estamos na nova e eterna aliança, o ministério da reconciliação,
a qual o nosso pastor é o Espírito, e ele está dizendo que nós não podemos mais andar debaixo da lei, com princípios de mandamentos regendo a nossa mente, e nem com objetos, e nem com absolutamente nada, mas unicamente com a fé, olhando para o alto e se enchendo da unção do Espírito, e ele guiando os nossos passos. Aquele que não, olha só o que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todos as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Entende? Aí, com a falta de entendimento, as pessoas veem esse versículo e diz: maldito será todo aquele que não permanecer naquilo que está na Bíblia. Aqui não está dizendo isso, aqui está dizendo: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vocês não conseguem de maneira nenhuma guardar 613 mandamentos. Então, se você não guarda tudo aquilo, tudo, absolutamente tudo que está no livro da lei para fazê-la, então você passa a ser maldito, desobediente, transgressor de uma lei. Agora eu te pergunto: você tem lei ou você está sobre graça? Se você está sobre graça, você não está em pecado, você não é transgressor, porque não há lei para você, não há princípios para você. Há uma fé para você, gentios. Agora, se você se propõe a entrar debaixo da lei, então guarda os 613, ou você será maldito, conforme está dizendo a palavra. Esse é um mal que precisa sair das mentes. O Espírito Santo está liberando esta mensagem, me usando para que essas fortalezas mentais sejam quebradas e que vocês possam permitir que vocês tenham experiência entre vocês e o nosso Senhor por meio da fé. Unicamente. Hoje eu não me apego mais a templo físico, não considero o templo como igreja, mas considero as igrejas do Senhor, o povo do Senhor, lavado e remido pelo sangue. Foram feitos filhos pelo Espírito. Essas são as igrejas do Senhor que vivem por meio da fé. Então, templo não, bases judaicas não. Então, acredito que os princípios de maldição que havia foram quebrados. E hoje eu tenho paz com o meu Senhor. Continua dizendo: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém é justificado diante de Deus por mandamentos, por lei, não tem como. Aquilo vai criar uma falsa identidade em você, que diante das pessoas você tem um bom comportamento e você sabe falar muito bem, você sabe falar sobre as obras da carne, mas de repente, quando você menos espera, a bomba estoura, porque não consegue se justificar por meio de obras, por meio da lei. Ninguém, está dizendo que ninguém será justificado, mas o justo, esse vive por meio da fé, e esse passa a ser justo, porque se não há lei, então também não há transgressor. Se há fé, há um que nos justificou, justifica, santifica, purifica, cuida, vivifica o tempo todo. Então, nós temos que ir para o ministério da fé, meus irmãos, sem se apegar a absolutamente nada. Ora, a lei não é da fé, não é mesmo. A lei, ela foi até inspirada por Deus conforme a Escritura, mas não funcionou muito não.
teve que vir o Filho aí, né, para cumprir toda a lei. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, meus irmãos, que coisa linda! Gentios, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele fez isso. E pelos pilares da tradição judaica, dos primeiros que se estabeleceu uma obra terrena, isso foi passando de geração em geração, e hoje os gentios, que não era nem para saber de princípios, de certo e de errado, e de sacrifícios e de ritual, eles se apoderaram desse ministério em que não vai deixar você se reconciliar por meio da fé com o Cristo. Você vai correr todos os dias, você vai cansar, vai fadigar, vai ser um fardo. E aí Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e carregados com esses fardos da lei, com esse fardo mental, vinde a mim, porque eu resgatei vocês da maldição da lei, tirei essas responsabilidades de vocês, vocês estão livres. Você crê? Creio, Senhor. Então quem é você se você crê? Eu sou justificado, santificado, purificado, liberto, salvo, filho, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou da maldição da lei. E agora eu estou em outra dimensão. Eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Estou em outra dimensão. Eu vivo por meio da fé. Olha só. O Senhor Jesus Cristo fez-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Promessa do Espírito, eu já recebi, muitos já recebeu. Nós estamos cheios da unção do Espírito, Ele ministra, Ele fala, e nós vivemos por meio da fé. O Espírito está em nós. Irmãos, como homem eu falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. E nós estamos em Cristo, Ele nos libertou do império da maldição, tirou o pecado, tirou a lei, não a lei para os gentios, nós vivemos por meio da fé, nós estamos livres de toda a tradição judaica, porque nós estamos em Cristo e Ele está em nós, meus irmãos. Então, esses são alguns versículos que eu deixo aqui para todos nós aí se libertarmos desse mal que ainda está oculto, né? Que mal que é, já são fortalezas mentais, são sofismas. Sofismas quer dizer, é uma mentira que parece uma verdade. E dentro do cristianismo hoje, por causa da tradição, a mentira que parece verdade é essa. Vai depender 80% da minha força mental. Então, se eu me empenhar, se eu me esforçar, se eu fizer muitos rituais, se eu ir para os montes, se eu fizer jejum, se eu der dinheiro, então eu estou em Deus. Esses são sofismas.
É uma mentira que parece uma verdade. Então, Cristo nos resgatou dessa maldição. Essas fortalezas de sofisma já era para ter saído. Em nome de Jesus, que saiam tudo, porque nós agora estamos livres. Nós não temos onde reclinar a cabeça. Lembra que Jesus disse que o homem, ele tem onde reclinar a cabeça, o homem carnal. Ele é como a raposa que dá o seu horário, sabe onde é a sua toca, a sua caverna, e todos os mesmos horários ela vai para a sua caverna. O homem natural carnal é como os pássaros que têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós estamos em Cristo, não temos onde reclinar a cabeça, unicamente pela fé. Então nós fomos herdeiros, estamos em Cristo, Ele está em nós. Esta mensagem que eu deixo para todos nós nesta noite aí, meus irmãos. Senhor Jesus abençoe a todos.